Glória a Deus. Estamos mais uma vez agora aqui na sua Pregar FM. Mais uma vez, graças a Deus, você está sintonizado a gente aí, nos assistindo e nos ouvindo também pelo site da nossa rádio. Assistindo pelo Facebook, assistir a gente também pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela audiência. Fico feliz em ter você aqui participando com a gente. Muito obrigado por esse carinho que você está tendo com a gente aqui. O tema que eu vou falar hoje, que eu estou para falar hoje para você, nesse horário agora, é sobre o que entendemos por evangelismo. Qual é a concepção que nós temos de evangelismo e que tipo o evangelismo nos dias de hoje? Que evangelismo eles estão fazendo nos dias de hoje? Que tipo de evangelismo? Qual é o entendimento, a consciência que a gente está tendo, nós da Igreja do Senhor Jesus, eu, você, que temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Jesus Cristo, ele disse de pregar a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem essa responsabilidade. Todos nós temos esse chamado. Isso é um chamado universal para todo aquele que se encontra na condição de cristão, de crente, de discípulo do Senhor Jesus. E a gente tem que ter essa consciência. A primeira coisa que devemos pensar como igreja é de cumprir-se ide. O resto é secundário, é terciário e por aí vai. Mas a prioridade é pregar o Evangelho, é cumprir-se ide. E nós temos observado, eu particularmente nesses últimos anos tenho visto algumas coisas que não tem nada a ver com a questão do evangelismo, desse cumprimento do ID. Eu vivi uma experiência um tempo atrás em que estava iniciando um trabalho, vamos dizer assim, missionário, uma região muito difícil aqui no estado de Pernambuco, uma situação muito difícil, um lugar difícil. E as pessoas, a gente pregava o Evangelho, buscava ensinar a Bíblia, ensinar de Gênesis a Apocalipse, aquele cuidado de dar aquela visão panorâmica, de mostrar a palavra, tirar lições dali para a vida prática das pessoas. E o que ocorreu é que as pessoas não estão, não querem ouvir a palavra. E aí surgiram outros pastores de outras igrejas locais que existiam ali, e que eles vinham visitar a igreja e criticavam o trabalho que estava sendo feito. Recebi muitas críticas. Teve um que veio para um culto, um momento de ministração da palavra, e ele saiu dizendo: é o que? É adoração, a gente está aqui para sentir o poder de Deus, ou para ouvir doutrina, culto de doutrina. Eu entendo que doutrina é palavra, e a palavra de Deus é o poder de Deus. Mas vamos lá entender essa concepção. Mas o que a gente entende por evangelismo é que nós deixamos, eu estou trazendo esse exemplo porque há uma preocupação com aqueles que já estão dentro do aquário.
o povo de Deus? São aqueles que já estão dentro do aquário. Já está naquele baldinho com água. Nós temos aqui uma população de evangélicos em torno de 25 a 35, de 30 a 35 milhões. E há 170 milhões de pessoas que estão fora desse baldinho, estão fora desse aquário. Então o trabalho da igreja tem que se voltar para esse fora de. Então eu fazer algo, iniciar alguma coisa no ministério, para estar indo em outras igrejas, ou para denigrir o trabalho do outro, isso aí não tem nada a ver com a questão de Jesus. Isso pode se entender como diabólico. Isso é muito triste. Então, que tipo de evangelismo estamos fazendo? Se é que estamos evangelizando. Se é que a igreja está evangelizando. O crescimento não significa uma expansão verdadeira. Porque pode ser caracterizado como um inchaço. Não há um crescimento, há um inchaço. Porque o verdadeiro crescimento do que se entende como reino de Deus é a transformação de vida de pessoas, de consciência acerca da palavra. Você tem uma consciência, você lê a Bíblia e você deixa de meninice. Você lê a Bíblia e você tirar lições concretas que vão fazer com que você faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus operar em sua vida. Você vai agir conforme a vontade de Deus. Ou seja, você vai ter a mente de Cristo. Você vai enfrentar os problemas com a mente de Cristo. Você vai tratar as pessoas com a mente de Cristo. Você vai lidar com toda a sociedade, com todas as suas mazelas com a mente de Cristo. Não é uma maquiagem, uma máscara que se coloca para ir apenas à igreja e depois, quando eu saio dali, eu vou viver a minha vidinha medíocre, no sentido de não ter havido nenhuma transformação real. Não estou falando aqui de medíocre no sentido do entendimento da prosperidade, da teologia da prosperidade. Quero discutir isso aqui. Teologia de prosperidade é perca de tempo. Porque eu entendo, segundo a palavra de Deus, que o homem próspero é aquele que vive conforme a vontade de Deus. Não significa que você tem bens ou que você cresça, a questão material, que isso vai medir o seu relacionamento com Deus. Eu posso ter tudo e não ter nada com Deus. E posso não ter nada e ter um relacionamento muito profundo com Deus. Isso é relativo. Só na cabeça das pessoas que não têm, que não buscam entender o reino de Deus, buscar o reino de Deus de forma verdadeira, de ter essa mente de Cristo, que não é fácil, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Dá o exemplo lá do jovem rico. O jovem rico disse, eu faço isso, tal. E Jesus pegou e disse, então pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres, divide lá com o pessoal que está precisando, aí você vem me seguir. E aí aquele jovem não entendeu, porque ele não tinha mente de Cristo. Ele não entendeu, ele não quis seguir, porque ele estava preso a um outro entendimento. Um entendimento totalmente diferente daquele que Jesus está ensinando o tempo todo. De graça. Sem cobrar nada. Jesus multiplicou, alimentou aquele povo sem cobrar nada. Não tinha entrada para ouvir a palavra. Não existia. Eventos pagos. Não existia. Pagar, não. O ministério, se o ministério já recebe as ofertas dos irmãos que fazem parte daquele ministério, o camarada paga também para ver aquilo. Então virou, distorceu tudo, está tudo
distorcido. Perdemos a mente de Cristo, nos confundimos e nos deixamos confundir com a filosofia humana ou da comunidade evangélica. Nós não estamos sendo diferentes de ninguém. Nós temos que ser diferentes, mas diferente não é no vestir, não é minha roupa, não é porque eu faço a barba, não é porque sendo mulher tem que deixar o cabelo crescer, não é? Usar saia, as mulheres só usam saia, ou o homem só usa calça comprida o tempo todo, enfim. Não é essa a diferença. A diferença não está aí, a diferença está na essência. A diferença está aqui. É aqui a diferença. A diferença tem que estar no meu coração, na minha mente. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que entender isso. E quando eu começo a entender isso, eu começo a agir diferente. Porque nada vai tomar o lugar de Deus. Eu amo ao meu Deus sobre todas as coisas. E nada vai fazer com que eu denigra, que eu atinja o meu próximo, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então eu consigo ter uma paz. Primeiro com Deus. Eu tenho paz com meu Deus. Eu vivo em paz com meu Deus. Eu vivo em conflito. Eu tenho paz com as pessoas que estão. Eu dou essa paz, eu transmito essa paz, porque eu tenho a mente de Cristo. E isso é o combustível e ao mesmo tempo instrumento para que eu evangelize, porque as pessoas vão olhar para mim e vão ver isso, vão sentir isso. Eu não preciso estar gritando, eu não preciso estar fazendo qualquer outra coisa, rodopiando. Eu não preciso, eu preciso viver o Evangelho. Viver o Evangelho, eu tenho necessidade de viver esse Evangelho. Eu tenho que viver a palavra de Deus em minha vida. E aí as pessoas vão olhar para mim e vão ver o Evangelho na minha vida. Vão ver eu vivendo esse Evangelho de forma verdadeira, sem falsidade, sem máscara. E aí começa esse processo de evangelização. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu vivo? Como é que eu vou pregar algo que eu não vivo e nem vivo e prego? Então, de que forma estamos tratando o evangelismo? O evangelismo é uma coisa muito séria, porque trata a minha vida, do meu comportamento, relacionamento com Deus, de como eu me relaciono com Deus, sou sincero com Deus. Que não adianta eu fazer só naquele momento, ou aparentemente parecer que eu tenho um relacionamento, que eu sou um homem com uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. A ciência diz que eu tenho um relacionamento com Deus. A essência, o eu verdadeiro que está aqui, que é o que importa e é o que o Deus que eu conheço vê, é podre. Porque Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha para dentro. É a nossa essência, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que somos capazes de e não somos capazes de fazer. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus não nos tenta mais, nos permite ser tentado mais do que nós somos capazes de resistir. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes nós achamos que não podemos vencer, passar por aquela situação. Não somos capazes de passar. E de verdade não somos. Mas Deus nos dá a condição de passar. Você está enfrentando uma situação complicadíssima. Mas Deus, Ele
te capacita, ele te dá a capacidade de enfrentar aquela situação. Agora, por que isso tudo? Você recebe essa capacitação divina através do Espírito Santo de Deus que te dá o discernimento, a condição, a sabedoria, para que você entenda o problema que você está vivendo, a situação que você está vivendo e passe. Por que isso tudo? Por que esse agir de Deus? Aí é que está. É para que o nome de Deus seja glorificado, não você. Não é para você ser glorificado, é para você ser exaltado. Não, porque Deus vai te colocar nos lugares mais altos. Meu irmão, meu querido, entenda que quando Deus te coloca nos lugares mais altos, não é na situação, na visão humana, é na visão espiritual. E colocar-se no lugar mais alto, ou seja, significa se aproximar mais de Deus. Deus quer que você se aproxime mais dele. Por isso que ele te coloca no lugar mais alto. Não é para você ser exaltado, é para que você se aproxime mais dele. Estreite mais esse relacionamento. Conheça mais ele. Se relacione mais com ele. Sinta mais a presença dele. É isso. Não é para a questão material humanista, como está se falando aí. Não tem nada a ver isso aí. Então, se eu ou você passamos por essa situação difícil, Deus nos capacitando, a gente vence, Deus abre as portas, Deus muda a situação, enfim. É para que o nome dele seja exaltado. E como eu vou exaltar o nome de Deus? É o reconhecimento. Eu reconhecer, foi Deus que fez. E mostrar para as pessoas, olha, foi Deus que fez isso em minha vida. Foi Deus. E você exaltar o nome de Deus. É isso, é para isso que temos chamada, entre aspas, vitória. Vitória. É para que o nome de Deus seja exaltado. Deus nos concede as vitórias para que a gente exalte o nome dele. Dê testemunho, fale para as pessoas o que foi que Deus fez. Para isso. E o problema é que esquecemos disso. Recebemos de Deus e esquecemos de agradecer, de louvar o nome dele, de dizer, foi Deus que me deu. Olha o que Deus fez na minha vida. E as pessoas olham e dizem, olha o que Deus fez na vida daquela pessoa. Olha o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Olha só. Glória a Deus. E o nome de Deus é exaltado, é engrandecido. É nesse entendimento. Isso é a mente de Cristo. Então o evangelismo nada mais é, a minha ação de ir pregar esse evangelho é justamente esse reconhecimento. Eu faço porque eu reconheço, porque eu amo Deus sobre todas as coisas. Então eu vou agir pelo reino, porque eu sou cidadão do reino de Deus. E eu tenho que buscar a justiça, ou seja, buscar o reino de Deus e sua justiça. E buscar a justiça é viver conforme esse reino, é ver a palavra de Deus em minha vida, é ser justo, é viver em justiça. E aí eu vou pegar esse evangelho porque eu entendo isso. E a segunda coluna disso tudo é que eu saio para evangelizar, falo, eu estou saindo para evangelizar, não é sair destruindo, né? Só apenas dar aquela literatura, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo viver o evangelho. Viver o evangelho em sua vida, você já está evangelizando. Eu estou dizendo isso. Você pode dar um papel, mas você viver o que aquela literatura está falando é mais poderoso ainda. Então eu vou fazer isso, cumprir esse íntimo porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E porque também eu amo meu próximo. O meu próximo, eu amo meu próximo. E eu quero que, como eu amo, eu o amo como eu amo a mim mesmo, eu quero que ele ouça também essa palavra e que ele também seja alcançado pelo evangelho, que ele tenha a sua vida também transformada como a minha foi transformada. E que ele consiga estar ali desfrutando da presença de Deus assim também. É em nome desse que eu vou e vivo a palavra, ou seja, evangelizo. Evangelizar é viver a palavra, é viver o evangelho.
Evangelismo é o ato daquele que vive o Evangelho. É a ação de quem vive o Evangelho. De quem vive o Evangelho. Tem que ter essa concepção. E que nós estamos acontecendo é isso. Então as pessoas ficam preocupadas em agir dentro desse baldinho com água. Onde tem 30 ou 35 milhões de pessoas naquele baldinho com água solto ali no mar. De 170 milhões. Estou falando só de Brasil. E a gente se esquece dessas pessoas que estão fora desse baldinho. As igrejas têm se tornado clube dominical. As pessoas só se encontram no domingo. As coisas. Pouquíssimos se encontram realmente a adorar a Deus. Isso é triste. Porque olha aí, tem 170 milhões só no Brasil que estão deixando de ser alcançados. Porque nós estamos preocupados com um baldinho. Um baldinho d'água. Com as nossas vidas ali dentro de um universo. E as pessoas têm medo de ir buscar aqueles que estão lá no mar, fora do baldinho, porque tem medo. São covardes. Preferem ficar aqui, aí só ali circulando esses 35. Que evangelismo, que evangelho estamos vivendo? Que prática, que evangelismo estão fazendo? Que tipo de evangelismo estão fazendo? Que entendimento é esse de evangelismo? De cumprir esse ídolo? É medíocre. Eu não consigo entender como é que nós estamos perdendo tanto tempo com tanta bobagem, nos preocupando com festinha de igreja, nos preocupando com eventos ali. É um clube. E estamos esquecendo daqueles que estão se matando, estão morrendo lá fora. E o mais grave de tudo, morrendo sem Cristo. Cadê o amor pelo próximo? Cadê o amor por Deus? Que amor é esse? Não consigo entender. Eu não consigo entender. A gente tem que refletir sobre isso. Eu tenho que refletir. Nós temos que refletir, rever esse conceito. Não, gente, calma aí, não é assim. Vamos rever isso, vamos entender isso, vamos buscar ser melhores, mais eficientes, não ser um bando de retardados no contexto do cumprimento desse ID. De estar atrasando atrapalhando aqueles que querem alguma coisa. Estamos atrapalhando uns aos outros, porque estamos preocupados com o baldinho, aquele baldinho ali, e ali tem aquela aguinha, e vamos ficar aqui, não está tão seguro esse baldinho, vamos ficar aqui, todo mundo aqui dentro, fica todo mundo ali dentro daquele baldinho. E ali o mar inteiro para que a gente saia, evangelize, mas entendendo que evangelizar é viver o evangelho. Eu tenho que viver. Não adianta eu sair e falar de uma coisa que eu não vivo, porque quando eu falo de algo que eu não vivo, eu não transmito segurança, porque eu não tenho certeza do que eu estou falando, porque nem eu vivo, eu não estou vivendo o evangelho, eu não tenho certeza do que eu estou falando, por isso que eu não vivo, porque eu tenho fé. O mal é esse. A gente vê pessoa lá falando do evangelho, falando de Cristo, mas vivendo ao contrário de tudo aquilo que está falando. Isso acontece porque ele mesmo não crê. Porque se cresce, ele não faria daquela forma, ele viveria. Porque se eu não vivo o que eu prego, é porque eu não creio no que eu prego. Eu não tenho convicção. Não tem outra explicação. Eu tenho que viver o que eu prego. Pregar o que eu vivo. E aí entra o problema.
Se eu não vivo o que eu prego, o evangelho, e eu for pregar o que eu vivo, vai ser uma catástrofe. Porque sou eu. Cristo não está vivendo em mim. Sou eu. Estou falando de mim mesmo. Não daquele que deveria estar dentro de mim. Não daquele que eu digo que vive de mim, mas na verdade não vive. É hipocrisia. Estamos cheios disso. A hipocrisia tem destruído a vida daqueles que são hipócritas e a vida daqueles que ouvem esses hipócritas. Hipocrisia. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ter essa percepção do o que é que eu entendo por evangelismo. Que tipo de evangelismo estamos fazendo nos dias de hoje? É o que nós deveríamos estar fazendo hoje, o que foi feito desde o início. É se preocupar com a vida das pessoas, mas se preocupar não âmbito de fofoca. É se preocupar no sentido do cuidado. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então eu tenho cuidado. Então eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar a ele que Jesus é. Eu começo a mostrar para aquela pessoa quem é Jesus através da minha vida. Então é preciso que eu tome cuidado, como eu me comporto, como eu trato com as pessoas, como eu trato com o próprio sistema que eu estou dentro. Isso passa pela minha honestidade, a minha integridade. Isso passa por isso, pela minha paciência, minha demonstração de amor ao próximo, o meu cuidado com a esposa, com o marido, com o meu filho. Passa por tudo isso. Não é uma roupa que se veste e quando termina aquele momentozinho de estar dentro da igreja, eu tiro essa roupa, essa capa, e agora eu volto a ser o meu eu. É isso. Aí essa escolha cabe só a você. Essa escolha cabe a você. Você é que vai escolher se você quer viver de forma verdadeira, sincera com Deus, ou se vai querer uma vida na fantasia, na mentira, na hipocrisia. Aí você vai escolher. É você que escolhe a vida que você quer. Agora entenda que existem as consequências de nossas escolhas. Em todas as áreas da nossa vida. A vida é feita de decisões. Acorda. Você acha que a vida é o quê? A vida, as coisas caem do céu. Ainda está vivendo o tempo de criancinha de 2, 3, 5 anos de idade, que acha que o mundo ali tudo é para ele, que papai e mamãe vai ser eterno e para todos sempre. Amém? Não. Você tem que entender que a vida é feita de decisões, e se você toma decisões erradas, as consequências vão vir. Da mesma forma, se você toma as decisões acertadas, as consequências também virão das suas decisões acertadas. Isso em qualquer área da sua vida, inclusive na questão ministerial. Você tem que se decidir: ou eu vou ser um Maria vai com as outras, porque a grande maioria é nessa questão material. Abre-se uma igreja como se abre uma loja de material de construção, como uma farmácia, como um bar. Abre-se para ter lucro.
quando você fala, não, dá de graça que receber de graça, você é crucificado, você é demonizado. Porque você está dizendo, dá de graça. Mas na igreja eu não falo essa questão, porque o véu foi rasgado. Se você quiser colaborar, você vai colaborar, você vai ajudar. Você está vendo? Se você quiser ajudar, você ajuda, meu irmão. Isso aí, mas o mais importante, busque viver a palavra de Deus. E nesse entendimento você vai entender que outras pessoas vão precisar, então você vai colaborar, mas não com uma obrigação, porque não tem como eu ofertar dentro da casa do Senhor com alegria, com amor, se é algo imposto. Ninguém faz nada obrigado, com alegria. Tu passa por tudo isso. Eu já falei sobre esse assunto em outro momento. Mas tudo isso está nesse entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Está nesse entendimento. Está aqui. E a partir disso, eu começo a ter uma visão de reino de Deus. Começo a ter a visão do reino de Deus. E nessa visão do reino de Deus, eu começo a entrar dentro desse entendimento da mente de Cristo. Então a mente de Cristo, ela começa a ocupar os espaços que devem ser ocupados dentro da minha mente, que estão ali as lacunas, que não é igual a todo mundo. As lacunas dentro da mente de cada um, ela varia conforme cada indivíduo. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai preencher essas lacunas, formando essa mente de Cristo. E essa mente de Cristo que começa a ser formada dentro da minha cabeça, ela começa agora a funcionar. Eu começo a viver essa mente. Eu começo a buscar as coisas do reino de Deus. Eu começo a viver esse reino aqui. Eu começo a mostrar como é que se comporta o cidadão que pertence a esse reino, que é o cidadão dos céus. Aí pensa que você é um cidadão dos céus, como se o cidadão dos céus fosse aquele apenas que andasse de calça comprida, fosse para a praia de calça comprida e terno, e as mulheres, o saião já pisando em cima, e a mulher não pode vestir uma calça comprida. Se o emprego exige que ela vista a calça comprida, ela não vai trabalhar porque não pode, porque o pastor disse que não pode. Eu não posso deixar a barba crescer, porque isso aqui foi o diabo que botou, não foi Deus não. Foi o diabo que botou, não foi Deus. Então, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas a barba que botou foi o diabo. Gente, meu filho, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Se perde tempo com tanta babaquice, tanta idiotice, e se esquece do mais importante, da ordenança mais importante que Jesus deixou, que é ir e pregar esse evangelho, é viver o evangelho. Aí nos preocupamos com um baldinho, com água, um baldinho, um universo cristão aqui nesse baldinho de água, e ficamos ali. É por isso que acontece disputa de ministério. Não, o ministério é mais santo. Aí é o meu, que é a igreja do Senhor. E ali eu me preocupo com, aí internamente, aí, não, porque o irmãozinho tal é assim, a irmãzinha fulana é assim, é porque fulana se veste assado, é porque fulano canta assim, prega assim, e fica todo mundo nesse baldinho, ao invés de se preocupar com esse oceano, com esse mar que está aí ao redor, que precisa de ouvir a palavra, de ver o evangelho na vida do outro, porque aqueles que acham que vivem o evangelho estão nesse baldinho e não têm coragem de ir para o mar
atrás daqueles que estão lá no mar e mostrar o evangelho. Porque o evangelho que estão vivendo dentro desse baldinho é vergonhoso. É vergonhoso. É triste, mas é vergonhoso. E é verdade. Então, meu irmão, viva esse evangelho, viva o evangelho de Cristo, viva. Deixa a mente de Cristo dominar a sua cabeça, seu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir no tocante à ação, de agir como aquele que é chamado por Deus, como aquela que é chamada por Deus, como aquela que vive esse evangelho, que tem a mente de Cristo, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, e tem a vontade de sair pregando, de viver esse evangelho e a sua própria vida ser um instrumento de evangelização diária, a todo momento, para que as pessoas vejam. É isso. Viva o evangelho. Quando você vive o evangelho, você já está pregando, porque as pessoas vão ver Cristo em você. É assim que vai acontecer. Não deixar de bobagem. Amém? Que Deus te abençoe. Deus fique te abençoando. Quero agradecer aqui pela Silvia, a esposa do Henrique, pedindo oração aqui. Filha, todos nós pecamos. Todos nós. Agora, o mais importante é aquela passagem que nos dá o exemplo de como Cristo trata conosco. Ele chegou para aquela mulher e disse: filha, onde estão os teus acusadores? Às vezes, nós é que estamos nos acusando. Nós temos que reconhecer, mas não nos acusar. Reconhecer que erramos. E assim como Jesus falou para aquela mulher: vá e não peques mais. Assim tem que ser também. Vá, levante, e não peques mais. Ore, leia a palavra, busque viver esse evangelho. Busque viver o evangelho. Siga em frente. Olhe para Cristo. Amém? Amém? Olhe para Cristo. O que eu peço a você que está, vocês que estão nos assistindo, você que está aí do outro lado assistindo, que você compartilhe. Eu não ganho nada com isso, não. Eu estou dizendo que você compartilhe a questão de pelo amor ao próximo, para que outras pessoas também possam ouvir. Outras pessoas possam ouvir. O que você está vendo aqui é uma rádio online, FM, mas é pequenininho. A igreja, o ministério é na minha casa. É aqui na minha casa. Esse estúdio aqui improvisado é no quarto do meu filho. Tá vendo? Estou falando isso aqui para você. É para que você entenda que você pode fazer, que você pode evangelizar, que você pode participar do reino, você pode participar da obra de Deus. Não precisa ter condição.
Estou mostrando a você. Isso aqui é simples. As pessoas olham para mim e às vezes não me conhecem mesmo. Acham, olha aí, tá ganhando. Não, é na cara, aqui no quarto do meu filho. Meu filho tem 5 anos de idade. É no quarto dele. O que eu faço aqui? Tem uma mesinha de som, 2 computadorzinhos aqui, você está vendo, e o outro aqui que gera toda a programação da rádio. Um transmissor, FM, uma antena, e os cultos são aqui na minha sala, na minha casa. Eu recebo as pessoas dentro da minha casa. As pessoas me conhecem, sabem como eu sou dentro da minha casa. Eu vivo que prego e prego que vivo. Porque Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. O que eu preciso e o que você precisa para falar de Cristo é viver. Viver o Evangelho. Busque isso. É simples. É a minha casa aqui. E Deus tem me abençoado. Passamos perrengue. Nossa, meu Deus do céu. O único transporte que eu tinha, meu Jesus, deu um maior problema, tá lá. Mas estou aqui, pregando o Evangelho com alegria. Tô nem aí. A mesma coisa você que está aí me ouvindo, me assistindo. A mesma coisa, meu querido, não vá se preocupar com questão material. Deixa essa porcaria pra lá. Deixa essa porcaria pra lá, que eu perdi meu carro. Deixa pra lá, não esquenta com isso não, meu querido. Você pode dar um piripaque no teu coração, tu vai embora, e nem tico, nem teco, nem carro, nem nada. Não te preocupa com isso não, rapaz. Sabe, olha para Jesus. E Senhor, me dê sabedoria. E Deus vai te dar. Agora tu tem que pedir com sinceridade. Senhor, o Senhor conhece meu coração e eu estou aqui. Mas exaltado seja o teu nome, meu Deus. E você vai glorificar a Deus com as tuas atitudes. Não vai estar falando bobagem, amaldiçoando ninguém, falando o que não deve, né, dizendo palavrão, e xingando todo mundo, e quebrando tudo, e desconta na esposa, no filho, no cachorro, no papagaio, no passarinho, quem tiver, no gato, quem tiver, sai descontando. Não, faz isso não, meu querido, meu querido. Do mesmo jeito que você conquistou uma vez, você pode conquistar de novo, e se não conquistar, que tem, meu Deus do céu. Rapaz, vive um dia de cada vez. Agora busque viver bem esse dia, da melhor forma possível, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o teu próximo como a ti mesmo. Só vai fazer bem para você. Sentimento ruim guardar aqui só faz mal. Deixa, quer chorar, chore. De preferência aos pés do Senhor. Mas não deixa isso dominar você. Hein? Não deixa isso dominar você, não. Não esquenta, não. Deus, ele tem coisas bem maiores, bem melhores para você e para mim. Agora entenda que as coisas que Deus tem, é Ele que sabe o que vai nos dar. Porque nós temos que aprender a confiar. A gente vive num mundo que confiar é difícil. Você sabe, confiar nas pessoas é difícil, confiar em qualquer coisa é difícil. Mas na verdade a palavra já fala que a gente não confia em Deus. A minha confiança está no Senhor, deve estar nele. Então, se eu entreguei a minha vida a Jesus,
A minha vida está na mão dele. E se está na mão dele, o que vai acontecer é segundo a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu não sei de nada. Às vezes eu acho que aquilo é bom para minha vida, vai ser ótimo. Oh, isso aqui vai ser, esse emprego vai ser. Olha só, se eu conseguir isso aqui, isso vai ser ótimo. Mas não é. Não é. Pode parecer bom aos meus e aos teus olhos, mas é um caminho que leva à destruição, à perdição, a decepções. Mas quando consideramos a vontade de Deus e nos permitimos essa condição de estarmos buscando a vontade de Deus, ou seja, o reino e a sua justiça, essas coisinhas elas vão ser acrescentadas conforme o entendimento de Deus, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é suficiente para nós. Ele sabe que é suficiente para mim e você viver. Sabe muito bem o que vai fazer bem e o que não vai fazer bem. E aí é que entra essa questão. Você acha que vai fazer bem a você, mas Deus sabe que não vai. Aí Deus não permite. Aí a gente, depois, aqueles que têm sabedoria de aguardar no Senhor, depois é que vai entender, rapaz. Se eu tivesse ido por aqui, eu ia me arrebentar. Mas glória a Deus, que eu confiei, esperei no Senhor, e o Senhor me colocou no caminho certo. E hoje eu estou aqui porque Deus me direcionou. É assim que funciona. É simples. Só que o pessoal fica escondendo isso aí, fica maquiando e enchendo a cabeça do povo de bobagem, e o povo fica aí se abestalhando. E aí, o que acontece é que não acontece. Porque ficam pregando uma coisa e as pessoas acham que aquilo ali é, e acham que fazendo aquilo vai alcançar aquilo que ela quer, só que não chega. Aí a pessoa se decepciona. O prejuízo está aí. Se decepciona. Se decepciona com quem? Com Deus. E aí fecha a mente, né, e o coração para a palavra de Deus. O coração enrijece, endurece. A mente, ela se bloqueia. E quando chega o Evangelho, ela não quer dar ouvido. Porque pela irresponsabilidade daqueles que deveriam estar pregando o Evangelho mesmo, essas pessoas foram prejudicadas. Então, por isso, é simples. Busque viver o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. São duas primícias que vai fazer com que você... São duas primícias, duas ferramentas que você tem, e que dessas duas ferramentas é o ponto de partida para que você comece a ter a mente de Cristo. E aí você vai entender o que é evangelizar, o que é viver o Evangelho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Agradecer aqui a Geni Dione, ao Márcio José, a Silvia. E outros aqui que eu não consigo mais visualizar. Obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.